Shalom, queridos. Hoje é 2 Timóteo, capítulo 3. A maldade dos últimos dias. Paulo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, dá uma descrição profética de como será o comportamento da humanidade dos últimos dias. Ele apresenta uma lista detalhada das características malignas que habitarão o coração da humanidade. Ele alerta para o comportamento dos impostores da fé e se alega pelo fato de Timóteo seguir de perto o seu exemplo. Por fim, ele mostra como devemos nos pegar as Escrituras. Elas são suficientes para o crescimento, desenvolvimento e amadurecimento do cristão. Ela é a voz de Deus ministrada pelo Espírito Santo nos dias atuais. Aqui nós voltamos para o que Deus tem falado no nosso coração. Nesse ano de 2023, em maio, nós começamos a ter dedicação total à palavra de Deus e o Senhor está confirmando nesta semana com esse estudo, porque Ele está falando justamente disso, da necessidade da gente estar crescendo, desenvolvendo e amadurecendo através da meditação, do apego às Escrituras sagradas. Glórias a Deus por isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Tudo isso Paulo está falando aqui em 3º capítulo de 2 Timóteo, a partir dos versículos 1, 2, 3. O povo é uma geração de gente sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, do que amigos de Deus. É assim que nós estamos, num mundo desse. E, infelizmente, a igreja está se envolvendo com tudo isso. E Timóteo está aqui, e Paulo está aconselhando a Timóteo a ficar firme na palavra, que é o que fortalece, que é o que transforma, é o que traz a fé. É a palavra. Então, Timóteo está aqui ajudando, Paulo está ajudando Timóteo. É claro que é Paulo, né? Cuidado com minhas trocas aqui. Paulo que está falando a Timóteo. E aqui no 2 Timóteo 3, de 6 a 9, fala do comportamento dos impostores da verdade. Misericórdia, né? Impostores da verdade. Ele está falando que eles são esses o que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. É esse o mundo que nós estamos vivendo. E Paulo já estava vendo isso há mais de 2000 anos atrás. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas desse período, desse tempo. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés,
esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles de Jambre e dos que estiveram contra Moisés, que nós acabamos de ler aqui, assim como na vida deles, Janes e Jambres, eu disse o nome errado, Janes e Jambres, se opuseram a Moisés e não foi bom para eles. Não é bom para pessoa alguma ser contra qualquer autoridade. Vocês sabem que lá no deserto ficaram todos aqueles que se opuseram a Moisés, porque Moisés estava trazendo a palavra de Deus, ele falava o que Deus falava com ele. Então, graças a Deus que nós já estamos entendendo isso, e eu tenho que estar sempre atenta a isso, que eu tenho também discipuladores, nossos mentores Renê e Ana Marita Terra Nova, e eu procuro todos os dias, logo no amanhecer, após sair do lugar secreto, eu vou ver o que é que Renê e Ana Marita têm falando para nós, porque eu acredito que Deus não colocou representantes dele aqui na terra para que não houvesse uma dependência nossa na vida deles. Claro que temos que ter essa dependência de ir buscar o que Deus falou com eles para nós. Essa é uma santa dependência. Nós somos dependentes de Deus e por ser dependente de Deus, nós sabemos que Ele tem representantes aqui na terra e que Ele fala através desses representantes. Deus fala também pessoalmente com a gente, porque nós temos o Espírito Santo, mas eu tenho tido a experiência, que eu creio que deve ser de todos que são fiéis, de quando Deus fala alguma coisa diretamente pelo seu Espírito a nós, quando nós vamos confirmar, é aquilo que o nosso mentor, nosso discipulador está recebendo de Deus. Muitas vezes eu fui para Porto Seguro, para Israel, para Manaus, e sempre Deus trazia para mim palavras que eu passava para os meus liderados, minhas lideradas. Na época eu só trabalhava com as mulheres, então eu passava para elas, e quando eu chegava em Manaus, o que é que eu via? Aquilo que eu tinha ensinado para as minhas discípulas. Quando eu chegava em Porto Seguro, o que é que eu via? O que eu havia ensinado às minhas discípulas. Quando eu chegava em Israel, o que é que eu via? O que eu havia ensinado às minhas discípulas. Porque Deus entrega para nós passarmos para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, e isso é confirmado onde quer que nós chegarmos. E aí eu mantenho essa fidelidade todos os dias. Meu celular está à disposição de quem quiser ver. Todos os dias eu sou a primeira que respondo, que faço o comentário do assunto que os apóstolos, eu e o apóstolo Elias, né? Que o apóstolo Renê traz para nós. Porque nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Ela não contém, ela é a verdade. Então a Bíblia está aí de Gênesis a Apocalipse, provando o que Deus requer de nós é que sejamos justos, justificados pelo sangue de Jesus. Se somos, é claro que temos que fazer a justiça. Você acha que Jesus estaria na terra tendo um representante de Deus e ele não faria o mesmo? Ele não fez porque ele não tinha, ele ia direto para o Pai orar todos os dias, conversar com o Pai, porque aqui na terra não tinha nenhum representante, acima dele não pode ter ninguém. Ele é Deus, estava aqui encarnado, mas ele é Deus. Mas se tivesse, você acha que ele não faria? Faria, porque tudo da lei ele cumpriu. Então ele cumpriria também isso. Essa é uma lição inconfundível. Não tem para onde correr. Ou nós entendemos isso ou passamos situações difíceis. Porque quando Deus fala com a gente, geralmente é algo que Ele já falou para o nosso líder. E se não for isso, caia fora, porque foi sua cabecinha. Deus não altera o que Ele tem para entregar através dos líderes. Ele entrega justamente para você o que o líder já foi estimulado a trazer. Você pode ter essa experiência, porque eu já tive.
ouvir no meu coração Deus falando e ficar quietinha. Aí eu encontro com o meu líder lá, ou no caso quando eu viajava, e agora pelo Zap todos os dias, é justamente o que ele fala. Porque Deus é assim, ele não tem duas conversas. Se ele deixou na terra representantes dele, quem está debaixo da autoridade tem que estar atento para o que o representante está dizendo. Glórias a Deus, que Paulo está aqui trazendo mais lições para nós nessa segunda carta a Timóteo. Versículo 10 diz assim: Timóteo segue o exemplo de Paulo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Paulo falando para Timóteo. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Autoridade e inspiração da palavra de Deus. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo foi criado por uma mãe cristã, uma avó cristã e um pai grego. Neste assunto aqui, nós podemos descartar qualquer desculpa de qualquer mãe ou pai que cria o seu filho sozinho. Se o pai criou sozinho, não é desculpa, porque a mãe não foi legal. Se a mãe criou o filho sozinho, aí também coloca a culpa no pai. Mas nenhuma dessas desculpas são aceitas, porque aqui nós temos uma mulher chamada Eunice, que não está aqui escrito, mas nós sabemos da história, e uma mulher chamada Lloyd, que criaram Timóteo, porque o pai era grego, mesmo que fosse convertido, que eu não pesquisei sobre isso, mas mesmo assim a cultura dele era diferente. Então o que prevaleceu foi o dia a dia de Eunice e sua mãe, Lloyd, a avó de Timóteo, que estavam ali sempre ensinando a palavra de Deus, sempre inculcando a palavra, como está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9, como está escrito em Provérbios 22, 6. A criança. Então, Timóteo tinha uma base, ele foi ensinado desde 0 até os 12 anos. E não foi muito trabalho para Paulo, que ele já tinha um alicerce. Mesmo assim, Paulo, como ministro, como apóstolo, zeloso da palavra, o tempo todo ele passa colocando mais conhecimento na cabeça de Timóteo. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos, mais uma vez confirmado, em 2 Timóteo 3, que a maldade dos últimos dias, tanto no tempo de Timóteo como no nosso tempo, não pode prevalecer na vida daquele que medita na palavra de dia e de noite. O próprio Jesus nos deu esse exemplo. Ele aqui estava como Filho de Deus e em pleno deserto a palavra trouxe a vitória. Deixou Satanás arrasado. Saiu envergonhado, porque nada do que Satanás falou passou batido. Ele sabia a palavra de Deus da maneira correta, não do jeito que Satanás estava interpretando. E
deu tudo certo. Em pleno deserto, 40 dias de jejum, e ele conseguiu vencer com a palavra, e ele é a palavra, não tem para onde correr, só nos resta viver esses últimos dias da igreja na terra, meditando na palavra de dia e de noite. Aí o esforço que você tem, tanto esforço, tanta sofisticação para levar uma alma a Jesus, e faz decoração essa, e decoração aquela, e faz, meu Deus do céu, evento esse, evento aquele, nada se compara a alguém que está vivendo a palavra, que está meditando na palavra. É automático. A boca fala do que o coração está cheio. Imediatamente chega alguém junto de você, a palavra sai, porque o seu coração está cheio dela. E o que é que resulta? Que a palavra não volta vazia. Então, é discípulo a cada dia, é ganhando, consolidando, discipulando e enviando, porque a palavra não volta vazia. E ela transforma. Acredita-se que aquele que vive com o coração cheio da palavra, escondendo a palavra no coração, é aquilo que o salmista diz. O salmista em Salmo 119, ele fala que escondeu a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Então é um resultado extraordinário você viver meditando na palavra. Você prospera, você não peca. Basta dizer que o pecado não tem chance na sua vida quando você medita, já é o suficiente. Há uma prosperidade maior do que essa, você viver na santidade. O salmista não falou em vão, ele diz que escondeu a palavra no coração para não pecar. Então, cada vez que abrir a boca, palavra, cada vez que abrir a boca fala do que o coração está cheio. E o resultado? Uma vida de santificação. E é tudo que a gente precisa, porque sem santificação ninguém verá Deus. Então a gente pode cantar, a gente pode orar, mas tudo vai depender da palavra. Cantar nem se fala, para não estar aqui tendo assim aquelas canções que não tem nada a ver, não é de adoração, é apenas para maciar nosso ego. Se você medita na palavra de dia e de noite, você não vai ter esse tipo de cântico. Não vai ficar cantando aquilo, você vai ver, vai acontecer não sei o que com você, porque você fez isso. E não tem isso. Você medita na palavra de noite, seus cânticos da palavra vai ser realmente adoração. Somente para Deus, não é cântico para maciar o nosso ego. Se tem a palavra meditação, você sabe orar. Já imaginou as vantagens que tem você meditar na palavra de dia e de noite? Não é em vão que o salmista diz, em Salmo 1, versículo de 1 a 3, que meditando na palavra de dia e de noite, você como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas as folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, Timóteo aqui no capítulo 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 3, está falando da maldade dos últimos dias. E hoje não é diferente, a maldade dos últimos dias, dos últimos segundos de espera da chegada do Senhor Jesus, como está escrito em Atos 1:11. Então, não tem outro jeito, é na palavra, é meditando de dia e de noite. E Jesus vai nos encontrar como igreja gloriosa, maravilhada. Ele ficará de ver a sua igreja sendo levada, porque estão fazendo o que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. Quem medita já sabe o que é isso. Já sabe como é que Jesus vai chamar e com certeza não vai ser pego de surpresa. Se você medita a essa altura, você já chegou em Mateus 25, de 31 a 46 e já sabe que naquele grande dia ele vai te chamar assim. E você não vai ser pego de surpresa. Então, Timóteo, como sempre, reforçando a necessidade do estudo da palavra de dia e de noite. Para que Timóteo, não, Paulo, como sempre, ensinando a Timóteo a necessidade de meditar na palavra de dia e de noite. Ele manda Timóteo se apegar às Escrituras Sagradas. É isso que você vê aqui nesse capítulo. Se apegue às Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus.
E aqui, encerrando os comentários de 2 Timóteo 3, eu quero dizer para você que está muito lindo o que você está fazendo, que maravilha que você é obediente. Cada dia você aprende mais que a palavra de Deus é fundamental na sua vida e com certeza você está se dando muito bem em estar nos primeiros horários do dia, fazendo o que Jesus falou na palavra, em Mateus 6,6, indo para o lugar secreto, pegando a sua Bíblia, abrindo no capítulo que foi determinado para essa semana e ali você lendo com todo o prazer o capítulo do discipulado, que está ali à sua disposição toda semana. E você aí lê, pede a Deus para falar no seu coração, para estar iluminando a sua mente, para você entender tudo no poder do Espírito Santo. E quando dá meio-dia, você acaba de almoçar, você não quer outra coisa, é tornar a repassar o que Deus falou com você na palavra, no capítulo do seu discipulado. No horário do amanhecer, você quer ouvir Deus falando novamente, você abre a Bíblia, nem cochila. Na frente do televisor você ainda fica babando, mas com a Bíblia na mão você não vai nem cochilar, porque você está interessado em continuar ouvindo Deus e ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando chega a noite, nem se fala, que alegria reunir a família e mostrar tudo que Deus falou para você e para cada um dos membros da família, porque o discipulado de todos é o mesmo. Aí, na hora que você for para o lugar secreto, você ouviu dentro daquele capítulo que a sua esposa também ouviu no lugar secreto, que o seu filho adolescente também ouviu no lugar secreto, que o seu filho jovem também ouviu no lugar secreto, e até as crianças da sua casa já sabem tudo porque vocês não têm outra conversa durante a semana, a não ser aquele assunto do discipulado. Vibrando, pulando e saltando de alegria por ver o Senhor manifestar o seu poder e a sua glória dentro da sua casa. Bem, agora só resta dar uma bênção apostólica, né? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os componentes de célula, todos os líderes de célula, co-líder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.